Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana nós estamos falando sobre a vida de um missionário, a partir do momento que ele entende sobre o seu chamado, sobre a vocação, sobre o seu bivocacionado para missões. Então, todo o processo do missionário começa como qualquer outro crente em Jesus, aquele que está comissionado, aquele que está inserido na grande comissão. Todos nós que nascemos espiritualmente em Deus já fazemos parte da grande comissão, então somos missionários. Então o missionário começa a partir daí, mas a partir desse momento ele não fica satisfeito com as coisas básicas do que se diz respeito à evangelização, à pregação, ao discipulado. Ele começa a se envolver mais. E aí vai despertando nele a vocação para o campo missionário. Então, a partir do momento que ele entende sobre essa vocação, aí é o primeiro processo, que é ouvir Deus. Então, a partir do momento que ele ouve o Senhor, escuta o Senhor, um chamado para um chamado específico, um chamado direcionado, ali a sua vocação começa a ser desenvolvida já para missões. Então o primeiro processo vem de ouvir Deus e depois ele vai ali fazer o segundo processo, que é obedecer esse chamado, que é, como eu falei ontem, é o processo de renúncia, que é um dos processos mais dolorosos, que é o processo da obediência, obedecer. Então, a partir do ponto que ele ouve, atende e começa a obedecer, aí se inicia mais um processo que para mim é o processo mais difícil, que é o permanência no campo missionário. Permanecer na sua vocação em missões, seja o vocacionado ou o bivocacionado. Mas o missionário, para sua permanência no campo, é muito mais do que renúncia. Ele precisa de uma extrema sensibilidade para estar ouvindo Deus. Porque o missionário, por exemplo, eu entrei em missões solteiro. E dentro do campo missionário eu precisei entender sobre a questão de família, construir família. E Deus hoje me deu família. E eu vivi um processo, hoje ainda estou vivendo esse processo de envolver a minha família, a minha esposa e os meus 2 filhos, para a palavra que Deus me deu, para o meu chamado. Então, isso é um processo de permanência. Mas você vai permanecer naquilo que eu lhe convidei, desenvolvendo a sua vocação em missões. Agora você tem sua família, o processo de renúncia é maior ainda. Então você precisa, nesse processo de permanência, você precisa trazer a sua família. Um dos processos também na permanência do missionário em campo está relacionado à questão emocional também. A questão emocional, porque muitos missionários, quando passam muitos anos distante da sua nação, distante do seu povo, ele cria um alicerce ali, uma nova família, mas não é os seus parentes. Então o laço de família ali às vezes fica distante. Então estou sendo aqui abrindo meu coração. Muitos amigos missionários, às vezes não conseguem lidar por muito tempo no âmbito emocional distante da sua família. Mas não, missionário não foi chamado para isso. É como eu falei desde o início, somos pessoas comuns, com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Estamos dispostos a renunciar, mas temos sentimentos. Então esse é um dos mais uns motivos de missionário às vezes voltar para a sua nação e desenvolver um trabalho como igreja local. Entendeu? Isso não vai abrir mão da sua vocação, mas ele não continua naquela nação onde ele entendeu Deus para permanecer. Então sou todo em alguns pontos, mas um dos maiores motivos muitas vezes do missionário não permanecer no seu chamado, no campo missionário, é as finanças também, é o requisito financeiro.
né? E muita igreja ainda, a maioria das igrejas tem a ideia que missionário tem que passar necessidade, não tem que passar por tudo, mas não é assim. Quando você vai para outros países, outras nações, aqui no Brasil mesmo, em algumas regiões, né, as finanças é muito primordial para o campo missionário, é primordial em todo canto, na verdade, mas tem lugares que é primordial, né? Tem canto que às vezes vocês têm até recurso financeiro, mas não tem aonde comprar nada. Então o problema não é financeiro naquele momento, o problema é o mercado. Mas as finanças é um dos maiores motivos onde o missionário não permanece em campo. Então eu costumo dizer que é o terceiro processo do missionário. O primeiro é ouvir Deus, o segundo é obedecer, o terceiro é permanecer na obediência. É um dos processos mais difíceis que o missionário pode passar, porque são vários requisitos e outros motivos que posso dizer que são um dos mais dolorosos para o missionário voltar é a questão de saúde. A questão de saúde, muitos missionários, quando vai para outros países, não conseguem se lidar com o clima local, seja frio, seja quente demais. Outros adquirem algumas enfermidades, algumas doenças que às vezes só pode ser tratada no seu país, por algumas questões. Outras vezes mesmo porque questão de cuidado, né? O missionário está no campo, ele tem ali uma igreja que vai dar uma ajuda, uma assistência, mas às vezes ele precisa da família, dos parentes, de estar próximo. Então a questão de saúde é um dos motivos do missionário não permanecer no campo. Amém? Então isso é um pouquinho da vida de um missionário, abrindo aqui o meu coração, sendo sincero com você que tem um chamado. Eu lhe encorajo a orar, mas existe processo, existe etapa assim. Não é só ouvir Deus e ir ali pronto. É estar sensível, mas o missionário, onde está nesse processo de permanecer no campo, ele precisa estar com extrema sensibilidade de ouvir Deus, porque são muitos conflitos, como eu falei, financeiro, saúde, emocional, cultural, muitos conflitos. Amém? Então esse é mais um momento missionário aqui, abrindo meu coração sobre a vida do missionário, sua chamada, sua vocação, e a gente vai estar amanhã finalizando esse nosso tempo, falando sobre um pouquinho dos frutos do missionário em campo, tanto como família, como igreja local e como naquele chamado. Os frutos que regozijam o coração de um missionário, que faz ele passar 10, 15, 30, 20, 50 anos no campo missionário, até mais, e está ali sempre disposto a prosseguir. Amém? Graça e paz, até amanhã. Jamais vou me calar, eu tenho chamado.